Antônio, fala pra gente assim, pensando, né, no primeiro episódio psicótico, né, quando é necessário o internamento, que seria um passo a mais, vamos dizer assim, no tratamento, né? É. Veja, a internação psiquiátrica, ela, diferente também do que as pessoas acreditam, né, de que a internação ela seja algo subjetivo, né, que passe por uma decisão subjetiva. A internação psiquiátrica ela passa por questões muito objetivas. Eu preciso avaliar a gravidade sempre. Então, aí, mais uma vez, a gente vem para uma decisão que é técnica, né? Então, eu tenho um indivíduo com sintomas psicóticos, e aí eu preciso avaliar. Esse indivíduo, a vida dele está em risco, em um alto risco, por conta dos sintomas psicóticos? Se sim, eu vou já ter aí uma indicação, ou seja, eu já fortaleço o meu pensamento de que a internação pode se adequar, né? Eu tenho um risco elevado de que esse indivíduo agrida alguém. Se eu tenho esse risco elevado, eu também tenho aqui uma indicação para pensar na internação integral. Esse indivíduo ele está completamente inadequado, desinibido, com uma exposição social grave por conta do quadro psicótico, ou seja, ele anda nu pela rua, ele aborda sexualmente as pessoas na rua, né? Então ele tem uma exposição social grave, então aqui por conta da doença psiquiátrica, claro, né? Então aqui mais um critério de internação. Esse indivíduo ele está causando um prejuízo ao Estado ou às pessoas por depredação, né? Então esse indivíduo ele está quebrando os carros na rua, ele está depredando prédios públicos, né? Então aqui mais uma questão por conta da doença psiquiátrica, tá? Não estou falando de que ele está fazendo isso de forma Sim. deliberada por uma questão ideológica. Não, estou falando por conta da doença psiquiátrica. E um critério relativo é se esse indivíduo, por conta dos sintomas psicóticos, ele tem agora uma incapacidade total de autocuidado e a família não tem a menor condição de prestar esse suporte. Então, tendo esses riscos elevados, a gente vai pensar na internação psiquiátrica, que é algo que deve ser pelo menor tempo possível, né? Então, a internação em hospital psiquiátrico deve ser pelo menor tempo possível e que deve ser reservada aos casos que realmente a gente não tenha uma capacidade de cuidar numa modalidade de hospital-dia, né? Se esse paciente se eu consigo ter um risco moderado, se esse paciente apresenta um risco moderado e eu consigo pensar em hospital-dia, o hospital-dia vai ser tentado. Agora, se falha o hospital-dia, né? Não tem indicação para acompanhamento ambulatorial, porque ambulatorial a gente vai ver o paciente, digamos, uma vez por semana, mas não dá para segurar vendo uma vez por semana. Não dá para o hospital-dia não está conseguindo dar conta desse quadro por conta do período que esse paciente vai para casa dormir e ele está aprontando à noite, né? Ele está agitado, ele está agressivo por conta da doença psiquiátrica. Então, aí a internação integral ela surge pensando sempre nessa visão de, bom, eu preciso resolver os sintomas que motivaram a internação, né? A internação foi motivada por quê? Por conta desse alto risco de autoagressão. Isso está resolvido. Eu não preciso esperar que o indivíduo tenha a primeiro episódio psicótico, tem 7 dias de sintomas psicóticos, e eu não preciso esperar 2 semanas, 3 semanas, para que ele saia em remissão de sintoma. Né? Aquilo que motivou a internação foi resolvido, esse indivíduo pode voltar para uma outra estratégia. Então, isso é dinâmico. Claro, depende, claro, vai depender esse tempo de internação também, né? Ele não precisa ser, não, eu tenho que conseguir
tirar o paciente da internação o mais rápido possível. Não é você não está com a espada de Thanatos sobre sua cabeça. É uma questão de que se o indivíduo está... Você internou, a psicose era secundária, né? Induzida por uso de maconha, digamos. O indivíduo não está usando maconha, está usando antipsicótico, às vezes essa melhora é extremamente rápida. Às vezes, em 3, 4 dias, o paciente tem condição de alta. Né? E aí, a gente vai fazer a alta hospitalar. Né? A gente não precisa deixar o paciente internado para... Não, nós só vai sair quando eu tiver certeza do diagnóstico. Não, né? O diagnóstico em psiquiatria ele é evolutivo. Isso. E aqui, quando a gente fala que o diagnóstico é evolutivo, se o indivíduo tem um primeiro episódio psicótico, ele precisa que esse prejuízo dos sintomas do episódio psicótico ele alcance aí 30 dias para eu começar a pensar em esquizofrenia. Então, veja que para eu começar a pensar em esquizofrenia, esse prejuízo tem que alcançar aí 30 dias. Depois, eu preciso que isso se mantenha por 6 meses, de alguma forma, um prejuízo se mantenha por 6 meses para eu fechar o diagnóstico de esquizofrenia. Então, veja como o diagnóstico é longitudinal isso. E como eu posso mudar a minha opinião. Né? Então, psiquiatra e profissionais da saúde mental, eles não podem ficar presos à primeira impressão. Né? Aquela questão de que a primeira impressão é a que fica, na psiquiatria não pode ser levada de uma forma também, não pode, essa construção do médico também não pode ser irremovível. Né? Essa questão da cabeça do médico, não, até porque, agudamente, o paciente está psicótico, primeiro episódio psicótico, pode parecer um bipolar e não ser bipolar. Pode parecer agudamente um esquizofrênico, tamanha desorganização. Mas depois esse indivíduo sai dessa fase aguda e se reorganiza de uma forma tal que a gente tem que se curvar diante do imponderável.